Conversa agora sobre a mulher no cinema, porque amanhã acontece a terceira edição do Seminário Internacional Mulheres no Audiovisual. Nesse ano, o evento aborda a importância das políticas públicas para a promoção da diversidade no audiovisual e o papel da sociedade civil nessa mudança. Planejado pela Comissão de Gênero, Raça e Diversidade da Ancine, com parceria do Sesc São Paulo, da Firjan e do Instituto Goethe, o seminário acontece amanhã em São Paulo e na sexta-feira no Rio de Janeiro. Quem está aqui com a gente é a Débora Ivanov, diretora da Agência Nacional de Cinema, a Ancine. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Bem-vinda. Uma pesquisa feita pela Ancine mostra que as mulheres dirigiram apenas 19,7% dos filmes brasileiros lançados em 2016. Podemos falar que é uma porcentagem baixíssima ou finalmente as mulheres, apesar de poucas, dirigiram filmes no Brasil. O que é que a gente pode deduzir disso, Débora? Bom, acho que os números mostram que o percentual de mulheres à frente das narrativas em postos de liderança nesse mercado são muito poucas, né? Esses números oscilam. Esse ano a gente já tem uns dados que a gente chegou em 22%. Mas se você pega um lapso de 10 anos, varia entre 10% e 22%, dá uma média aí de 17%, né? Agora, raça e gênero não são dois assuntos, digamos, da preferência do atual governo. Agora, as políticas públicas são fundamentais para se procurar essa igualdade, essa coisa toda. E a gente vive nessa contradição. A Ancine está lá dentro de um governo que não é muito favorável a esse tipo de análise e de avaliação das coisas, da situação do audiovisual no Brasil, né? Como é que se faz para se virar dentro desse espectro? Isso é muito importante também, a mobilização da sociedade civil. Por isso, nós estamos trazendo no seminário dois exemplos muito importantes, tanto em políticas públicas como em movimento da sociedade civil. De políticas públicas, a gente está trazendo a CEO do BFI, que equivale à Ancine no Reino Unido, que estabeleceu uma política bastante robusta, com metas até 2022, pró-diversidade. Então, a gente quer conhecer que métodos que eles usaram, como foi. Ali eles não usam cota, mas sim indutores. Então, nós vamos conhecer essa experiência para a gente ver o que a gente pode trazer para o Brasil. E na sociedade civil, a gente está trazendo um movimento que chama Pro-Cult Film, que na Alemanha, que existe há pouco tempo, foi fundado em 2014, e foi um movimento tão forte que eles conseguiram, inclusive, leis estabelecendo a inclusão da diversidade nas produções das obras financiadas com recursos públicos, conseguiram uma série de avanços, paridade de participação nos festivais, o Festival de Berlim é um dos mais importantes do mundo. Então, acho que a sociedade civil organizada faz toda a diferença. E nas políticas públicas, a gente, não só nesse governo, mas a gente tem dificuldade, né, assim, de falar de gênero e raça. Né? Por isso a importância do levantamento de dados, que é recente na Ancine. Agora já é a terceira edição do seminário. Isso. Você acha que houve já uma mudança do primeiro para esse? Já dá para perceber que realmente as coisas melhoraram? Tem avanços. A gente tem avanços, é passo a passo, né? Mas a gente tem alguns avanços, sim. A gente conseguiu estabelecer paridade de gênero nos editais de seleção, né? Que são muitos. Então, só o fato de a gente ter mais mulheres lendo os roteiros já faz bastante diferença, né? No resultado. Claro que esse resultado a gente vai sentir só depois de alguns anos. Porque entre selecionar, liberar os recursos, executar essa obra, a gente vai ter um tempo para ver esse resultado. Então, o levantamento de dados, que antes não tinham, a paridade de gênero, e conseguimos também estabelecer cotas de gênero e raça em uma pequena parcela do fundo setorial, 10%. É pouco ainda frente ao todo, mas foi um primeiro passo. Então, a situação do audiovisual brasileiro em relação ao resto do mundo é muito diferente, quer dizer, nós estamos num patamar muito abaixo de igualdade de gênero e raça em relação a outros países? O mundo inteiro hoje luta por essa pauta. Então, Mulheres do Mundo inteiro é um movimento mundial, essa baixa participação das mulheres. Em alguns países a gente vê melhores índices, mas são assim, países como Suécia, Reino Unido,
Canadá um pouco, mas a dificuldade é a mesma. E acho que não só no audiovisual, né? Quando você pensa nas CEOs de empresas, quando você pensa em mulheres nos conselhos de administração das empresas, você vê que é um baixo índice não só no Brasil, como no mundo, né? Agora, que contribuição você acha que traz essa diversidade? Quer dizer, quanto mais mulher, quanto mais negros, negras no audiovisual, que tipo de contribuição se traz assim para a cultura como um todo? Porque você falou, inclusive, desse impacto no número de pessoas, mais mulheres ocupando esses cargos, mas no resultado final dá para sentir um impacto também? Quando você tem mais mulheres roteiristas, por exemplo? Sim, claro. Existem estudos em diversas partes do mundo, estudos de grandes universidades, que demonstram que maior diversidade também traz maior inserção de qualquer produto no mercado, né? No mercado consumidor, né? E no nosso caso, como o nosso produto ele é cultura, ele é formação de valores também de uma sociedade, ele é o espelho de uma sociedade, a gente ter diversidade é a gente ter a inclusão da sociedade nessa construção de valores. Né? Então, ela é fundamental. E queria te falar, a gente falou de números de gênero. Fizemos um levantamento que nós publicamos em 2018, sobre dados de 2016, sobre raça. A gente não tinha uma mulher negra dirigindo um filme de longa-metragem. A gente tem aqui os números. Homens negros dirigiram apenas 2% dos filmes e nenhuma mulher negra assinou a direção de um filme. A gente teve a Adélia Sampaio há 34 anos atrás, dirigindo um filme, uma mulher negra dirigindo um filme de longa-metragem. Isso é um absurdo quando a gente vive num país onde a maior parte da população é negra. Né? São 54%. Assim como é um absurdo as mulheres, né, que são 51% da população, não estarem com o mínimo de participação, né, tão pequena participação, a dos negros, então, ela é escandalosa. Agora, seria maravilhoso se houvesse uma paridade, né, com relação a isso, mais negros dirigindo, mais negras dirigindo, porque o que eu acho que falta para a população negra é ter outra história, outros exemplos, é não ser invisível, é estar em todas as possíveis, dentro do país, em todas as atividades, né? Então, nos falta exemplos, na verdade. Temos muito, ou estão escondidos, ou não tem oportunidade. Porque sempre que um negro vai competir com um branco, provavelmente ele será deixado de lado, né? Mas só tem quantas histórias maravilhosas a gente não poderia ter do ponto de vista do olhar da mulher negra, né? Não sobre a mulher negra, né? Mas ela trazendo o seu ponto de vista. Né? Quantas histórias, tanto do ponto de vista histórico mesmo, né? Como do nosso cotidiano. Quantas histórias lindas a gente não poderia... A história negra é contada do ponto de vista do branco, que é ele que tem acesso às câmeras, ele que tem acesso aos livros, às narrativas. E a comunidade negra está muito cansada dessa situação, né? Exatamente. E o fato de só brancos e a maioria homens criar essas narrativas, você vê o que a gente vê hoje, quer dizer, a mulher sempre com uma visão estereotipada, as mulheres negras sempre numa posição de doméstica, ou, enfim, em posições de menores, quer dizer, que autoestima que você traz para a comunidade negra, se ela é retratada sempre dessa forma. Né? Pois é. E mesmo em qualquer teledramaturgia, as famílias negras nunca têm uma situação convencional. Quer dizer, agora até mudou um pouquinho. Está melhorando um pouquinho. Mas era sempre assim, a pessoa negra que trabalhava na casa de uma família branca e que não voltava para casa nunca, não tinha família, não tinha filho, não tem contexto, não tem nada. Ela é avulsa. É um ser vindo, sabe de que planeta, né? Exatamente. E ao longo da vida toda, da existência da televisão brasileira, sempre foi assim, né? E por isso que é importante a presença da mulher nesses dois cargos de liderança. Né? Porque a gente tem mulheres na produção, mulheres atrás das câmeras, todas as funções são importantes, né? A gente tem que ocupar todas elas. Mas na direção e no roteiro, que é exatamente o ponto onde se constrói a história. Né? Se você tiver uma mulher negra ali, com certeza ela vai trazer um olhar mais sensível, ela vai incluir mais
atores negros, Claro. isso a gente coloca também na pesquisa, quer dizer, quando você tem alguém na liderança, ela vai trazer uma equipe mais heterogênea, né? Mas é uma discussão que incomoda bastante nesse momento, né? Porque teve aquela peça do Banco do Brasil, a publicitária, que tinha atores negros, que tinha essa questão do tinha gênero. Diversidade, né? Tinha diversidade e ela foi proibida de ser exibida pelo presidente, né? Bom, mas aí a gente não está falando nem de diversidade mais ampla, hein? Sim. A gente está falando de uma dificuldade assim de homens, mulheres, brancos e negros, e que já é gritante. Você imagina se você amplia essa visão, né, de diversidade, né? Agora, teve uma pessoa que selecionava casting para uma novela da Globo que disse o seguinte, que só não tinha mais negros no elenco porque havia muita dificuldade de encontrar atores negros, sendo que, sei lá, Zezé Mota tem uma agência com 400 atores negros, entendeu? Negros e negras. Então, existe de fato ainda um bloqueio, né? Uma vontade de que o Brasil seja mais branco do que de fato é, né? Sim. Então, isso tudo, quer dizer, nesse seminário, essas coisas acho que vêm à tona, né? Vem muito à tona. Importante, né? Muito, muito. Ela é fundamental. Imagina, o Reino Unido, a Amanda Neville, que vem aqui, né, conversar com a gente, ela diz que, talento a gente tem de sobra, o que falta são oportunidades. Sim, né? Claro. E ela não pode admitir que no audiovisual financiado com recursos públicos lá, eles não tenham representado ali a diversidade do país. Sim. Você imagina? Olha que exemplo, né? Agora, muitos estrangeiros, quando vêm para o Brasil, ligam a televisão, têm certeza que o Brasil é de maioria branca. É de maioria branca. E isso é muito triste. Quando nós trouxemos a representante do Canadá no primeiro seminário, ela falando de diversidade, porque lá eles acolhem, né, imigrantes do mundo inteiro, eles têm também as questões indígenas e tudo mais. E ela ficou chocada quando nós falamos que 54% da população é negra. É negra. Então a gente está falando, não estou nem falando dos índios, dos amarelos, nós falamos, gente, 54%. Claro. E aí, vocês fazem agora o seminário na quinta-feira em São Paulo. Isso. Sexta-feira no Rio de Janeiro. Existem debates específicos em relação a esses dois estados ou não? Não, o que nós fizemos foi replicar a possibilidade, né, de públicos diferentes poderem estar com nossas duas convidadas. E nas mesas nós diversificamos as convidadas brasileiras, que em geral são líderes de sindicatos, de associações, ou que estão à frente de movimentos pró-inclusão da mulher no audiovisual, enfim, mulheres também de várias regiões do país, né, mulheres de diversas cores, para que possam interagir com as nossas convidadas. Claro. Então, a gente vai ter um conteúdo diferente a partir desse diálogo com convidadas diferentes, né? E qual o público dos eventos? O público são produtores, realizadores do setor. Claro. Agora, dá para identificar, assim, num país onde tem mais a presença feminina e a presença negra no audiovisual? Quer dizer, sei lá, tem mais no Nordeste, tem mais no Rio, tem mais em São Paulo. É possível identificar mais ou menos isso? Como é que é a presença negra no audiovisual brasileiro, de acordo com as regiões? Com as regiões? Com as regiões ainda não. Até porque os estudos que incluem raça são muito recentes, né? Sim. Nós conseguimos, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro tem realizado estudos constantes, não só atrás das câmeras, como à frente das câmeras, com os atores e etc. A Ancine realizou seu primeiro estudo baseado nos longas-metragens. Então, a gente espera que daqui para frente a gente consiga realizar uma série histórica, que aí a gente possa conseguir extrair mais dados, né? Claro. Agora, vocês percebem, assim, que existe interesse da população negra com relação ao audiovisual? Quer dizer, tem muita gente negra tentando alguma coisa nesse setor? Muito, claro, muito. E onde é que pega? Falta de patrocínio? Inclusive, eles criaram uma associação chamada PAN, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro.
quer dizer, se organizando para que eles possam se ajudar em trocas de informações, nas reivindicações também, né? Você vê, sim, principalmente depois eu acho que de um período de cotas nas universidades, onde a comunidade negra pôde ter acesso à formação em nível superior e pós-graduação, no audiovisual. Então, você já começa a ver um número maior de participação. Uma coisa que a gente notou também que é interessante, que é assim, quando é a primeira vez que a gente tem cotas, né? Numa parcela dos editais. Então, você vê que o percentual de participantes num edital que tem cotas da comunidade negra é muito maior. Por quê? Porque é um esforço muito grande você se inscrever num edital. Né? É um trabalho imenso, é um investimento de tempo, de dinheiro, de uma equipe e tudo mais. Então, quando uma das análises que a gente faz é quando ele acha que não vai ter chance, que é um edital dos tradicionais e tal, ele já nem participa. Aí, quando ele vê que tem a cota, aí você vê que é um volume grande de Quer dizer, a cota profissionais. na universidade é muito mais ampla do que se imagina a princípio, né? Porque com essa formação abre-se os horizontes para várias outras atividades. Então, eu vi uma entrevista eu tive num debate com a presidente da APAN, que ela colocou exatamente isso. Ela falou que a comunidade negra sempre quis ter acesso, que sempre quis filmar, mas exatamente ela se sentia não preparada profissionalmente, né? Com as cotas nas universidades, elas puderam. A gente tem hoje uma geração muitíssimo bem formada para disputar esse mercado. Olha só, o Seminário Internacional Mulheres no Audiovisual acontece amanhã, quinta-feira, 13 de julho, no Sesc Paulista, das 9 da manhã às 5h30 da tarde. E no Rio de Janeiro acontece no dia 14 de junho, sexta-feira, na Casa Firjan, em Botafogo, das 9 às 6 da tarde. Então, quem quiser, dá uma olhadinha e fique informado, porque é só entrar nas redes. Tem informação também, né? Quem quiser mais informações, está tudo lá, né? Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.